Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Natal, no canal Biologia com Natal, e hoje nós falaremos sobre um assunto na biologia muito importante: níveis de organização biológica e células. Vídeo do dia 11 de outubro de 2021. O que é organização biológica? Organização biológica vai do menor organismo, da menor parte, até ao grande conjunto de indivíduos. Então, como é que é? Vai do menor ao maior. Tudo começa pelo átomo. O conjunto de átomos vai formar uma molécula. O conjunto de moléculas vai formar uma completa organela. O conjunto de organelas e estruturas básicas formam uma célula inteira. As células formam os tecidos, não tecido de roupa, o tecido. Como é que eu vou falar? O tecido do corpo, tipo o tecido musculoso, o tecido nervoso. É o conjunto de células. O conjunto de tecidos forma um órgão completo, como o tecido ósseo forma os ossos. Aí, depois do o conjunto de órgãos de diferentes funções, formam um sistema, tipo o sistema respiratório, digestório. Todos os órgãos têm uma função diferente, mas estão interligados entre si, formando um sistema. O conjunto de sistemas, tipo o sistema tegumentar, que é o sistema da pele, sistema digestório, sistema nervoso, todos esses sistemas que existem formam o organismo completo. Aqui, ó, o organismo. Aí, o conjunto de organismos iguais, quando eu digo iguais, não é assim o clone, é da mesma espécie, ó. O conjunto de organismos da mesma espécie formam a população. Quando entra outros seres, outras espécies, forma uma comunidade, que aí é uma espécie e outra. O conjunto de comunidades, quando não é só animais, tem comunidades assim de plantas, o conjunto de espécies diferentes de plantas, micro-organismos, tudo isso vai formar um ecossistema. O ecossistema ele conjunta várias coisas, tipo aqui o exemplo é um pântano. O pântano tem várias coisas entre si. Tem a maioria dos pântanos apresenta um tipo de microorganismo, a maioria dos pântanos apresenta uma espécie de vegetal e assim vai. O conjunto de ecossistemas forma a biosfera, que é a esfera da vida. Aí, tipo, tem a tundra, que é um gelo que fica no Polo Sul e Polo Norte. Aí a biosfera conjunta, tipo a tundra, aí vem o deserto quente e gelado. A biosfera junta todos esses ecossistemas. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante: as células. As células são estruturas microscópicas, como a gente sabe, muitos eu acho que devem saber, e elas são importantíssimas para a formação da estrutura de um ser vivo. Os seres vivos podem ser, não, os seres em si, os seres vivos e não vivos podem ser unicelulares, uma célula, multicelulares, ó, multicelular e pluricelular parecido, mas não é igual. Multicelular, conjunto de células que não formam tecido. Pluricelulares é o contrário, várias células que formam um tecido. Aí a gente tem os seres acelulares, que não têm células. Os únicos acelulares são os vírus. E na verdade os vírus nem seres vivos são considerados por causa disso. Eles só são parasitas obrigatórios, eles não sobrevivem sem um hospedeiro. As células podem ser procariontes e eucariontes. As eucariontes, essa é uma célula eucarionte. O que muda é que aqui o material genético é demilitado pelo núcleo.
Aqui na célula procarionte não é. Olha aqui, tudo isso é um material genético. O material genético fica espalhado pelo citoplasma da célula. A gente usa as células eucariontes. O material genético fica debilitado no núcleo. O núcleo aí ele tem várias estações, seções, assim, o núcleo, que tem o poro celular, que são pequenos poros no núcleo, o nucleolo, que é o que guarda o material genético mesmo, e a membrana nuclear, que é a parede do núcleo. A gente não pode confundir com a membrana plasmática. A membrana plasmática é a parede da célula. Um exemplo de seres com células eucariontes são nós, os humanos. Células procariontes, como eu já disse, são seres que o material genético não é demilitado por um núcleo. As células procariontes são menos complexas, elas são simples e elas são as primeiras células a surgirem há 3,5 bilhões de anos. Um exemplo são as bactérias, que são seres que têm células procariontes. Vamos falar agora de duas células eucariontes importantíssimas, animais e vegetais. As animais, elas são designadas por os animais. Tem seres que podem ser multicelulares, não formam tecido, e pluricelulares formam tecido, porque a esponja, os poríferos, que é um filo, não formam tecidos as células dele, mas nós humanos, sim. As esponjas e os humanos são do reino animais. Mas um é pluricelular e outro é multi. As células animais não têm algumas organelas, como a parede celular, porque nossa membrana plasmática é forte, ela não precisa de uma outra camada. A organela parede celular, a gente não precisa dessa organela, que é uma outra camada. Os cloroplastos, por causa que a gente somos heterótrofos, eu vou explicar isso em uma aula mais próxima, mas eu já vou dar um pequeno resumo. A gente não consegue produzir energia pela gente, então a gente não tem cloroplastos. A gente não tem vacúolos, mas tem outra organela que eu não me lembro o nome, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. A gente tem vacúolos, não tem vacúolos e glioxossomos. A gente tem as nossas células têm um formato arredondado e irregular. E lembrando, nem todas as células animais são assim. Tem a célula muscular, que é um feixe assim, um feixe prolongado. Tem as células do sistema nervoso, que é como se fosse eu não sei uma forma assim. Elas são diferentes, elas têm formatos diferentes e funções diferentes. As nossas células vão de 10 até 30 micrômetros. Micrômetros é uma unidade de medida menor que 1 milímetro de comprimento aqui. E a energia ela é armazenada, as nossas células têm energia armazenada em forma de glicogênio. Aqui são células vegetais. As células vegetais elas estão nas plantas e são eucariontes. Eu já disse que as vegetais e animais são eucariontes, certo? Elas são maiores do que as animais, que elas vão de 10 até 100 micrômetros. Elas são assim, podem ser menores do que as animais, mas podem ser maiores. Elas armazenam a energia em forma de amido. Elas têm cloroplastos, vacúolo, a parede celular e os glioxomos. E elas possuem um formato retangular e fixo. É difícil do formato mudar assim para outro. Já as células animais ele tem uma alternância, que a gente viu. Célula muscular é prolongada, a célula do sistema nervoso é um outro formato, e assim vai. Estruturas básicas. A gente
Todas as células, independente se é eucarionte, procarionte, todas as células têm três estruturas básicas. O citoplasma, que é uma estrutura assim gosmenta, assim, que lá fica o material genético, e as organelas. A gente tem a membrana celular, que é uma parede, uma fronteira que delimita a célula, aqui, e o material genético, que aqui é um núcleo e aqui é uma coisa que não é delimitada pelo núcleo. Todas as células, não, independente do que sejam, tem esses três. Membrana plasmática, lembra, não confunde com membrana nuclear. A nuclear é a do núcleo, a plasmática é a do... A plasmática é a do... que delimita todas as células, a nuclear é a do núcleo. Temos o citoplasma, que é uma estrutura gosmenta, e o material genético que guarda as informações sobre a célula. Organelas e suas funções. As organelas mantêm uma célula viva. A gente tem aqui vários tipos de organela, mas eu coloquei os principais. Mitocôndria. Ela tem a função da respiração celular e pode se reproduzir sozinha e tem o próprio material genético. Os centríolos, eles ficam mais nas células animais. Eles auxiliam os cromossomos na divisão celular. Cromossomos não são organelas. Cromossomos são uma estrutura que mostra, tipo, como o ser vai ser assim. Temos os ribossomos, produção de proteínas, o citosol, armazenamento de substâncias nas células animais, retículo endoplasmático, RE, aí se divide em dois, rugoso e liso. Rugoso é por causa que ele tem os lisossomos, os ribossomos grudados nele. Aí ele tem a produção de proteínas, e o liso produz esteroides e fosfolipídios, e eles neutralizam substâncias tóxicas para a célula não morrer. Temos o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, que ele modifica, armazena e exporta substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Temos os lisossomos, de gestão de moléculas orgânicas. Vamos para outras aqui. Peroxissomos, que ele trabalha na oxidação de ácidos graxos para sintetizar o colesterol e serem utilizados na respiração celular. Então, ele coloca oxigênio nos ácidos graxos para ser utilizado na respiração celular realizada pela mitocôndria. Os glioxossomos, lembra dos glioxossomos lá nas células vegetais? Eles são organelas vegetais que pertencem a esse tipo geral de organelas. Os peroxossomos são um grupo de várias outras organelas, entre elas os glioxossomos. Temos o vacúolo, que normalmente está em células vegetais, mas eles podem estar em células animais, mesmo que de forma pequena. Eles armazenam substâncias em células vegetais, mas podem armazenar em células animais, mesmo que sejam bem menores. O vacúolo em células vegetais ocupa aproximadamente 90% da célula vegetal. E por fim, os cloroplastos, que a gente não tem, porque porque somos heterótrofos, as plantas são autótrofas. Eles participam na produção de energia em células vegetais, a fotossíntese, e eles têm a pigmentação esverdeada, o que deixa as plantas também verdes. Obrigado por assistir até aqui. Eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e deixar o like se gostou do vídeo. E compartilhe o vídeo para daquele colega ou familiar que não entendeu a matéria. Muito obrigado. Até a próxima.